Bom, vamos lá então. Existe uma coisa no mercado chamada volatilidade. Você já deve ter ouvido falar isso aí, certo? A volatilidade é quando o preço ele estica de uma vez, né? Imagina uma bexiga, aquele balão de festa de aniversário. Então, quando você sopra, ele vai aumentando cada vez mais. Isso é volatilidade. Se você colocar aquelas bombas de encher bexiga e der uma pressão violenta, ela vai de uma vez, né? Inchar de uma vez e estourar. A mesma coisa é no mercado financeiro. A volatilidade aumenta e ela diminui. Então, assim, acredito que você tenha tido um pouco de dificuldade no mercado lateral, não foi isso aí? O mercado lateral ele dava compra e dava venda, certo? E aí você Isso mesmo. entrava, ele te estopava, ele voltava, dava venda, te estopava de novo. Eu cheguei a fazer estudos, backtests, né? Em todos os mercados possíveis, e o pior deles é a volatilidade, entendeu? O pior de tudo é a volatilidade. Então, quando acontece isso aqui, ó, quando ficar assim, ó, lateral, que é o problema. Só que tem um indicador que eu já uso há muitos e muitos e muitos anos, que chama bandas de Bollinger, tá? Chama bandas de Bollinger, beleza? E aí, a banda de Bollinger, ele é justamente para pegar esses episódios de volatilidade. Então, como que a banda de Bollinger funciona, né? A banda de Bollinger, ela, quando ela tem pouca volatilidade, a banda ela vai se estreitando, né? Ela vai fechando. Então, ela vai ficando assim, ó, estreita, né? E quando começa a entrar volatilidade, a banda ela começa a abrir uma boca assim, ó, e vai abrindo a boca até que a volatilidade, o preço vai subindo, a banda vai indo junto, tá? Até que a volatilidade ela se encerre e aí ele começa a estreitar de novo. Então, cara, esse indicador ele é legal porque ele justamente ajuda a gente a encontrar o melhor ponto de venda e o melhor ponto de compra, a melhor região no caso, né? No mercado, tá? Então, se você tem um mercado que está lateral, ele vai ficar assim, ó, lateral. E aí o que, que vai acontecer? Ora vai estar verde, ora vai subir e vai virar vermelho a linha do quant. Aí o mercado depois vira, aí fica verde de novo. E aí você compra aqui, o mercado cai. Aí você é obrigado a estopar. Aí ele virou aqui, né? Aí na virada você vende aqui, aí o mercado sobe. Você fala, pô, mas que sacanagem, né? Existe uma forma de operar a banda de Bollinger que eu utilizo há muitos anos. Eu já tenho muito, eu tenho uma tonelada de aula gravada sobre isso, que é a expansão dela ou a retração dela, né? Então, a banda de Bollinger tradicional, se eu não me engano, ela vem com 20 períodos, tá? Ela vem com 20 períodos. Eu não uso essa banda períodos. Eu não uso nessa configuração. Eu gosto de usar ela na configuração de 200 períodos, tá? Exponencial, beleza? 200 períodos exponencial. Só que eu uso duas bandas, né? Na verdade são três, mas no mini índice não tem necessidade de usar três. A gente só usa duas. Eu coloco uma banda, a verdinha, com desvio de 2, então o desvio dela é de 2. E a banda amarela, eu uso ela com desvio de 3. Então ela faz isso aqui, ó, o desvio de 3, tá? E aí eu deixo uma linha central pontilhada aqui no meio, que é o centro da banda. Então o que que acontece aqui de uma forma bem simples de vocês entenderem? Quando o preço chega nessa região, eu vou procurar por compra, tá? Mas eu não vou procurar por compra com o quant vermelho, beleza? Eu vou procurar por compra quando o quant virar para verde. Ele virou verde, começou a subir, compra. A mesma coisa vale aqui em cima. Eu nunca vou vender com o quant vermelho, com o quant verde. O quant está subindo a linha, né? Eu só vou vender quando ele ficar vermelho. Ficou vermelho,
né? Ele está subindo verde, ele vira para vermelho, aí eu vou procurar a venda. Esse é um dos melhores parâmetros que vocês terão, porque vocês nunca vão entrar numa operação errada. Sabe aquele negócio que muita gente tem de querer ficar procurando fundo para comprar? Né? Se o quant tá vermelho e o preço está caindo, cara, você não vai achar fundo nunca na vida, tá? Só vai achar fundo quando ele virar o quant para verde, beleza? E quando a gente vem para a prática aqui, né? Quando eu venho para a prática, eu trago isso para didática mesmo. O que que eu encontro aqui? Olha só. Toda vez que ele sai da zona amarela, o preço está muito caro, ou seja, entrou muito dinheiro naquele preço que fez o preço se deslocar para cima. E aí, o que que vocês têm que ter em mente aqui? Que existe uma grande, eu digo, uma grande probabilidade de o mercado voltar, mas não é para você ficar procurando topo. Se você está comprado na operação, segue com ela. É para você ficar esperto que a operação ela pode voltar. E note que quando a banda ela tá fechada, ó, ela tá flat. Olha a média aqui, ó. Vou até dar uma corzinha a mais na média aqui, só para vocês verem. Depois eu volto pro normal. Olha como que a média ela fica reta. Isso é flat. Ou seja, quando a média está subindo, o preço está subindo. Quando a média está caindo, o preço está caindo, certo? Princípio básico. Quando ela está flat, então a gente tem um problema. Então, a média flat, ela se torna como suporte e também se torna como resistência, tá? Olha que engraçado esse pedacinho aqui, ó. Aqui eu tinha um sinal legal de venda, ó. O quant virou, ele está na zona da banda verde e amarela, né? Eu tenho um sinal de venda aqui, eu pego a venda e venho com ela. O meu alvo é sempre a ponta de baixo da banda. Acredito que isso tenha sido um problema para muitos de vocês. Não sei quem foi que perguntou ontem na sala, que falou, Will, qual que é o meu alvo, né? Perguntaram ontem para mim na sala ontem, qual que é o meu alvo? Não lembro quem foi. O alvo, geralmente, é a parte de baixo da banda, tá? A parte de baixo da banda. Então, por exemplo, se ele vira na banda de cima, eu tenho intenção de vender, tá? Eu tenho intenção de vender porque ele virou em cima da banda. Então, eu pego essa queda e venho até o centro da banda. Se ele romper para baixo, ótimo, vai até embaixo. Agora, olha o que acontece quando ele dá a entrada aqui, Sandra, ó, acima da banda aqui, ó, bem na banda amarela, ó. A probabilidade de acontecer o quê? É o preço cair, entendeu? Para mim poder comprar aqui, eu tenho que ter um sinal muito forte, ou a banda ela tem que abrir, tem que entrar volatilidade para dar certo essa compra aqui, senão ela não dá certo, tá? Ela não dá certo. Aí na parte de baixo, olha onde deu venda aqui, ó, bem na banda de baixo aqui, ó. O trade até deu uma evoluidinha, né? Virou aqui o quant, vou vender aqui. Até deu certo essa quedinha, mas ó, quando ele toca na linha da banda aqui embaixo já, ó, eu já tenho um problema, né? A probabilidade é ele reverter, né? Então ele reverteu, deu outra venda aqui, veio até aqui, pau, e voltou a subir. E aí ele vira, ó, quando ele vira em cima da média de 200 aqui, né? Então a probabilidade é o que é compra, né? É de compra. Aqui tá certo, você comprar em cima da. Tá certo você vender abaixo da média, como também tá certo comprar acima da média, não tá errado. Qual que é meu alvo? Aqui em cima. E aí ele vira novamente, ó, e essa venda, ela não está errada, né? Mas o ideal é que ela tivesse mais aqui em cima, para você pegar mais pontos, né? Então você vende, o preço vem, segurou, não caiu, ele vai voltar para cima. Então você já tem uma possibilidade de stop. E olha que interessante, ele chegou até aqui, ó, e voltou de novo, ó. Aqui eu tenho compra, Will. Aqui você tem compra. Por incrível que pareça, você tem compra. Por que aqui eu não tenho compra? Porque aqui, se vocês observarem, a banda ela está estreitando, ó.
Aqui a banda está estreitando, ó. Ela está fazendo assim, ó. Ela está estreitando. Aqui não, aqui a banda está abrindo, ó. Tá vendo? Então aqui entrou volatilidade. Olha como a banda já abriu, né, ó, para cima, ó. Dá para ver nitidamente a banda abrindo. Então, aonde que eu compro nesse caso aqui, ó? Eu gosto de fazer assim, ó. Eu ensinei isso ontem na aula e vou reforçar para vocês. Abriu essa primeira vela, essa que abriu já foi para cima. A minha entrada ela tá no rompimento aqui, ó. Se você quiser, você pode pôr seu stop aqui, um pouco abaixo da mínima ou aqui embaixo. Eu prefiro por aqui, tá? Nesse range aqui, ó. Por quê? Porque o stop fica pequenininho. Porque se ele for voltar e testar e voltar a subir, dá para você comprar de novo barato, tá? Dá para você comprar de novo barato. E aí o trade foi embora para cima. E aí assim que ele começa a evoluir para cima, você pode pegar 2 ou 3 vezes o seu alvo e à medida que o trade vai subindo, você pega o seu stop que está aqui e vai pondo atrás da vela. Aí fez essa vela, abriu essa e foi. Você põe seu stop aqui. Abriu essa vela e foi. Aí você põe seu stop aqui. Aí abriu essa vela e foi. Você põe seu stop aqui. Quando a vela for muito grande assim, ó, você põe na metade da vela, nos 50% dela. E aí foi. Aí você já estaria aqui com a vela, abriu essa aqui, testou, não foi. Ou você estopa aqui, ou você acaba estopando aqui, tá? Essa é a maneira mais eficiente de conduzir o trade. Mercado voltou, ó. Observe que ele já está na zona amarela. Cara, é venda, não tem nem o que questionar, tá? Você vende aqui, põe seu stop aqui, ó, e aquele abraço. Aí ele andou, aí chegou perto, ó, retornou. Aí ficou lateralzão, ó. Aí ele encontrou com a média. Quando encontra com a média e não perde a média, a probabilidade de ele subir de novo, tá? A probabilidade de subir de novo. Então, observe que aqui entrou volatilidade, a banda abriu e aí ele começou a fechar a volatilidade, ó. Ó o perigo aqui, ó. Ele começou a fechar a volatilidade. Espera aí que saiu a caneta. Ó, ele começou a fechar. E quando ele começa a fechar, olha a entrada que deu aqui. Ó. Essa entrada aqui ela já é perigosa, porque a volatilidade ela está fechando. E outra, observa que ele bate na linha, vai, aí volta para o reteste. Ó. Aqui, ó, eu já não costumo não fazer nada, tá? Esse tipo de operação eu já costumo não fazer. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para 2 minutos, tá? Para confirmar essa operação aqui. Provavelmente, no 2 minutos, essa operação aqui, ó, estava aqui já perto da banda aqui em cima com ela fechando, ó. Então essa é uma operação perigosa de central. Observe também, ó, o fluxo do dinheiro que ele vinha diminuindo, ou seja, o dinheiro estava sendo reduzido aí na operação, tá? Voltando para o minuto. Então, as melhores entradas, elas sempre se darão em cima da média para compra, desse jeito aqui, ó. Presta atenção que sempre tem que ter um GPO envolvido, tá? Sempre tem um GPO envolvido em cima da média se for romper. A compra, geralmente, ela tem que vir do vermelho. Se ela tiver vindo do vermelho para o verde, opa, eu tenho uma condição legal para compra. Aqui, ó, não estava do vermelho para o verde, já estava verde, tá? Então, essa compra aqui é mais perigosa do que essa aqui. Então, se eu fosse condicionar, né? Se eu fosse criar condições ali, se eu fosse criar condições para eu poder determinar qual que seriam as entradas ali para me ajudar na banda, deixa eu só... Eu vou escrever isso aqui para ficar fácil. Quer ver, ó? Ó, o primeiro passo aqui, ó, o que que eu teria que ter aqui, gente? Me ajuda aí, vamos lá. O que que vocês entenderam disso aqui? Primeiro passo. O que que eu tenho que olhar? O que que vocês olhariam? Primeiro passo aqui para comprar ou vender? Uma das extremidades da banda amarela, aquela de Exatamente. Primeiro aqui,
extremidades da banda. Então, para comprar ou vender, extremidades da banda. Segundo passo aqui é a virada do quant. Virada do quant. Então, se está na extremidade da banda, ela tem que virar para vermelho. Se está na ponta de baixo, ela tem que virar para verde. Qual que é o terceiro passo aqui? GPO. Todo movimento ele vai nascer de um GPO, tá? Todo movimento nasce de um GPO. Isso aí vocês podem revirar o gráfico. Todo movimento vai nascer de um GPO, cara. É inevitável, tá bom? O 4 aqui, ó, é fluxo do dinheiro. Se o fluxo está verde, ou seja, se ele está lá em cima, desse jeito aqui, ó, verde, ele está cheio, a probabilidade é cair. Ou seja, ele volta para correção. Se o fluxo do dinheiro está vermelho, a probabilidade, se está vermelho assim, ó, a probabilidade é ele, o preço subir, né? Então a gente olha o fluxo do dinheiro, beleza? Outra coisa, aqui já é uma coisa importante também que a gente tem que notar aqui, tá? A parte 5 aqui, ó. A banda não pode estar flat, ou seja, ela não pode estar plana, tá? Plana, fechadinha assim, ó. Flat, sem volatilidade. Por que sem volatilidade? Porque isso aqui cria mercados laterais, então a gente tem que tomar muito cuidado. E aqui tá, uma das coisas que eu expliquei para vocês, né? Se ela tiver flat assim, ó, e der venda embaixo, não venda, você vai perder dinheiro, cara. Sem volatilidade, você vai perder dinheiro. Se der compra em cima, flat, com ela fechada, você vai perder dinheiro. É inevitável você tomar stop aí, tá? É inevitável tomar stop. Aí eu posso comprar quando a banda abrir. Quando a banda for abrindo, posso comprar ou vender acima, no caso eu vou comprar acima, né? Comprar acima da média de 200 e ou vender abaixo da média de 200. Caso o quanto... deu o limite de caracteres. Aí eu ia falar, caso o quant vire, tá? Se o quant virar acima da média de 200, eu posso comprar e posso vender caso ele vire, ó. Tá vendo que aqui virou, ó? Ele veio lá de baixo, né? Fez um... Olha, sempre tem um GPO no começo, é inevitável. Fez o GPO, virou, eu tenho a compra aqui. Eu posso comprar tanto aqui, no rompimento, quanto aqui, quando essa vela virou aqui, ó. O stop tá aqui ou aqui, tá? Eu gosto de usar stop aqui, mas quem quiser pode usar aqui também, um pouco mais abaixo. Se ele voltar e te estopar, beleza. Monta outra operação. E vai acontecer exatamente isso aqui, ó. Quer ver, ó? Às vezes ele vai dar stop, às vezes ele vai direto. Esse é o problema, não tem como a gente saber. Às vezes ele vai pegar e vai fazer isso aqui. Olha lá. Ó, ele abriu. Essa vela que não chegou a superar, mas essa aqui superou. Então você comprou aqui, você colocou seu stop aqui embaixo, ó. Ele foi lá, te estopou. Aí você perdeu uns pontinhos. Ele fez isso aqui, aí você comprou aqui de novo. Ele abriu, testou e foi. Aí pagou, né? Pagou com certeza. Mas acontece às vezes dele ir direto, é igual isso aqui, ó. Aqui já é mais perigoso vender, tá, pessoal? Porque tá na cara da média, ó. Então pensa assim, a média é onde o preço vai brigar, né? Então ele bate na média, dá aquela segurada e volta. Por isso que tem trade que não evolui. Então os melhores trades sempre estão acima para vender e abaixo para comprar, ó. Aqui é um trade que ficou legal, porque ele veio de baixo, ó. Fez essa vela, não acionou, ele foi acionar aqui, ó. Aí se você comprou aqui, colocou stop aqui, ele veio testar a sua fé. Se você colocou stop aqui
você foi estopado, mas aqui você comprou de novo. Aí o trade foi, né? Aqui ele veio, mas não acionou venda, ó. Mas aqui ele te estopou de novo. Aí você entrou comprando aqui de novo. O stop é aqui. Aí o mercado foi embora. Então, assim, o stop ele é inevitável. Vocês vão tomar stop eventualmente. Mas a gente nunca sabe qual operação que vai pagar, né? Qual operação que vai dar certo. Mas vocês entrando certo, mas vocês entrando corretamente nas operações, dificilmente vai te atrapalhar a vida aí. Olha essa aqui, ó, venda em cima do quant, ó. É batata que isso aqui vai dar, do quant não, da média de 200. É batata que vai dar errado trade desse. Aí ele vira, ó. Aí quando vira, vai embora para cima, né? Alguma dúvida aqui, pessoal? Eu espero ter sido bem didático aí nessa questão. Olha que trade maravilhoso. Isso aqui é os melhores, pessoal, ó. Quando ele abre fora da banda, ó. Ele abriu um monte de GPO, empurrando o preço para cima. Olha como é que estava o fluxo estrangeiro, estava muito baixo, né? Então aqui é retorno com certeza para cima, né? Aí quando ele vira aqui, ó, já dá compra já, ó. Se o seu stop tá aqui, você foi violinado, ó. Tá vendo que eu falei para vocês? Mas aqui deu compra de novo. Aqui não acionou, porque essa vela fechou abaixo do preço de entrada. Essa fechou abaixo, essa fechou acima do preço de entrada. Como assim entrada, Will? Abertura, fechamento. Abertura, fechamento. Então fechou abaixo do preço de fechamento anterior. Abertura, fechou abaixo do fechamento, abriu abaixo do fechamento anterior. Abertura, fechamento. Fechamento, fechou acima do fechamento anterior. Então aqui eu tenho compra. Compra aqui, stop aqui, lua. E aí foi embora com vontade. Até onde ele foi? A famigerada média de 200 lá, tá? E o quant como um todo, ele vai dando o ponto de apoio macro para nós, tá, pessoal? Como assim macro? Ó, a gente sabe que a tendência é ir buscar o preço justo. Então, se eu compro aqui, eu quero que ele vá para lá, mas às vezes não vai, às vezes ele volta para baixo. Mas a gente sempre tem esse balizador. Outra coisa, quando eu tenho a linha verde, essa linha aqui, ó, essa aqui, virando junto com o quant, perto de uma banda de Bollinger, dificilmente vocês vão perder dinheiro nessa região, tá? Seja nessa, seja na amarela, seja na laranja. Quanto mais para baixo tiver, melhor. E um exemplo eu dou para vocês é quando o preço estava aqui nessas zonas aqui de cima. Ó, zona de cima aqui, ó. Nessa zona de cima aqui, cara, quando ele fazia isso aqui, ó, cara, dificilmente você perde dinheiro quando ele tá acima de uma zona laranja, assim, ó. É só você esperar um pouquinho, ó. Aqui deu stop, né? Aqui a entrada foi corretíssima, não tinha nada de errado nela, tá? Aqui foi azar mesmo. Você vendeu, ele pegou a sua entrada, tá vendo? O meu stop estaria aqui, ó. Me estopou, foi, ó, tá? E aí até daria para arriscar uma compra, mas essa não acionou. Aí fez essa vela, essa não acionou. Fez essa vela, essa não acionou. Então não deu nem acionamento de compra aqui, né? E aí o preço foi voltando. E aqui virou para venda, ó. E aí foi embora. Até onde ele foi? Média de 200, tá? Will, Oi. você pode falar mais um pouquinho sobre o acionamento de compra ou de venda? Ó, com tudo isso aqui que eu passei aqui um mini tutorial, né? Aqui, ó. Certo? Um mini tutorial. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Tá pequenininho. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Vamos para 14. Olha lá. Aqui está seu mini tutorial. Então, vamos pro dia de agora aqui, né? O tempo de agora. Olha só. Olha só. O preço hoje, ele abriu. Vamos voltar pro dia de hoje aqui, tá? Eu tô no trade ainda. Eu tô operando aqui, mas vamos lá. Aqui ontem estava. Deixa eu trazer isso aqui para cá, peraí. É um checklist isso aqui, ó. Aqui ontem, primeiro ponto. Ele estava na extremidade da banda ontem à tarde? Sim ou não? Sim, né? A banda tá aqui embaixo. Sim. Aqui eu tinha um agravante, eu tinha uma linha de preço justo aqui passando, ó. Melhor ainda, porque ele serve como suporte, tá bom?
Sempre fiquem de olho nessas linhas do preço justo. Ela serve como suporte ou resistência. Isso ajuda a gente na tomada de decisão. Primeiro ponto, extremidade da banda checado, ok. Segundo ponto, ele fez a linha quant aqui, a virada do quant? Fez, né? No fundo, ó. Feito. Fez no GPO? Fez. Então, ele estava vermelho aqui, o fluxo estrangeiro? Estava vermelho indo para o verde. Então, se está vermelho, a tendência, o preço é subir. Aqui a banda estava flat, ela estava querendo abrir, ó, mas ela estava flat. Então esse é um ponto negativo. Mas a questão é, na banda estar flat é quando eu vou operar no meio dela aqui, ó. No meio, quando a vela está no meio dela aqui. Aí que é o problema, tá? Quando ela está vindo do fundo ou quando ela está vindo do topo, aí já é mais tranquilo. Porque a tendência é ela fazer o quê? Ela vir buscar o centro da banda, né? Ó. Então aqui ela está vindo do fundo, a tendência é buscar o centro da banda. Então aqui daria para entrar, porque eu tenho várias condições favoráveis. Beleza. Então, o meu ponto de compra é exatamente aqui, ó, no rompimento dessa vela aqui, ó. É bem aqui, ó. No rompimento dela. Infelizmente, às vezes vai acontecer isso aqui. A vela vai abrir, vai testar lá e vai voltar para baixo. Só que às vezes não vai acontecer isso. Às vezes ela vai abrir e ela vai arrebentar para cima de uma vez só. Então, assim, não tem como a gente saber. Então, você pode posicionar seu stop loss ou aqui embaixo, tá? Ou aqui embaixo do quant. Eu gosto de colocar aqui, um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Então, esse stop aqui vai ter uma média aí de uns 150 pontos, mais ou menos. Vamos medir. Olha lá, 170 pontos. Então, ele acionou minha compra aqui, voltou, foi embora. Tá? Esse é um ponto de compra, entendeu como é que é o ponto de compra? Certo. E o de venda? O de venda é a mesma coisa, só que do lado de cima, né? Então, ó, hoje deu compra, hoje deu venda aqui, ó. Olha por que deu venda. Tá vendo essa vela aqui, ó? Só que essa vela não acionou, tá vendo? Não perdeu a mínima. Aí fez essa vela de compra aqui, ó, a vela de alta. Quando faz essa vela de alta, eu não faço nada, porque é uma vela compradora, tá? Fez vela de alta, aqui fez uma vela de baixa. Só que a próxima vela, ela não perdeu a mínima aqui, ó. Então não deu venda. Aí essa vela aqui, ó, é uma vela de baixa, porque ela tá escura, né, ó. Ela tá escura. Quando ela tá clara assim é de alta, né? Só que aqui já tem um GPO. Essa vela aqui, ó, ela abriu, testou. Aqui provavelmente teria pego a minha entrada de venda. Aqui, ó. E meu stop está aqui? Não, aqui. Por quê? Porque aqui está o ponto mais alto, né? Então, minha venda está aqui, ó. Meu stop está aqui em cima. Então, eu vendi aqui. Aqui confirmou o movimento e o preço veio, ó. E ele veio, passou reto pela banda de Bollinger, tá? Entrou um GPO forçando a queda do preço. Eu gosto quando acontece isso. E aí ele veio até aqui embaixo. Então o meu alvo tá por aqui, tá? E aí o que acontece? Virou para compra de novo, em cima da média de 200. Daria compra aqui? Até daria, tá? Daria uma compra aqui, ó. Virou com força, ó. Ele tava vindo, só que aqui tava verde, ó. Então esse que é o problema, tá? Ele tem que estar vindo do vermelho. Aqui tava verde, ó. Por isso que estopou. É só por isso, só. Você comprou aqui, né? O preço ele andou, até deu para proteger tranquilo, tá? Depois de uma barra dessa aqui, eu tinha pego o meu preço e subido para metade do GPO aqui, ó. Eu deixo o meu stop aqui. Então eu comprei aqui, o meu stop estava aqui. Quando fez essa barra, eu subi meu stop para cá. Por quê? Se o preço fosse subir, ele ia vir tocar no GPO até os 50% e depois ia rasgar para cima. E aí ele teria me tirado aqui. E aqui eu não venderia, tá? Aqui eu não venderia.
Não venderia por conta da proximidade já com o fundo aqui, ó. E o fluxo estava começando a ficar verde. Mas se eu vendesse, supõe-se que, vou pegar essa venda aqui, eu não tô nem aí. Eu venderia aqui, ok? E meu stop estaria aqui. E quando ele desse essa puxada para baixo, ficasse assim, chegasse aqui perto, eu desceria meu stop daqui e colocaria provavelmente no meu ponto de entrada, esperando que o preço caísse de uma vez. Só que isso não iria acontecer, ele ia me tirar de qualquer forma. Mas beleza, me tirou, fechou, saí no 0 a 0. Aí depois ele fez essa vela aqui, essa barrona, demonstrando poder na compra. Aqui nitidamente a banda já começa a abrir e eu compraria aqui. Por que que eu compraria aqui? Porque ele está abrindo a banda, tá? Abrindo a banda com muita força. Então eu compraria aqui pela velocidade da puxada do movimento. E aí o meu stop estaria aqui embaixo. Opa, não é isso aqui, cara, é isso aqui. O meu stop estaria aqui embaixo, ó. Eu compraria aqui por conta desse GPO, tá, pessoal? É por isso que eu compraria, beleza? Então ele rompeu o GPO para cima com força. Por esse motivo, se não fosse o GPO, eu não entraria, tá? Eu entrei aqui embaixo, beleza, aqui fiz o GPO, legal. Aí o GPO tá aqui. Então, no GPO, a tendência é sempre de buscar os 50% do GPO. Então ele vai e volta nos 50%, tá? Daria uma compra nos 50% também, se eu quisesse, né? Mas, se eu vou, como é que fala? Estabelecer sempre o mesmo parâmetro de entrada para tudo, não adianta eu ficar tentando toda hora mudar. Uma hora você entra assim, uma hora. Não. Cara, para mim é assim, é 880. Cumpriu as condições aqui? Cumpriu. Entrei aqui, stop aqui. Quando ele faz isso aqui, começa a evoluir para cima, ó, aí você vai subindo seu stop, vai subindo seu stop, aí fechou aquela vela ali, aí a vela fechou lá em cima, abriu essa daqui, eu já tô com stop aqui, aí abriu aquela ali, deixa nos 50%, tá? Da vela anterior, aí veio, aí foi lá em cima, aí abriu essa daqui, aí ficou aqui, ó, tá bem próximo ainda, não posso subir mais. Quando faz essa daqui, ó, aí eu já posso subir mais um pouquinho aqui, ó, e vai indo até te tirar lá em cima. Então provavelmente teria me tirado essa alta aqui, ó. Quando fez essa vela, abriu essa aqui, eu teria subido aqui e teria tirado aqui. E é isso aí, pessoal. É repetitivo. E a venda? E a venda, Sandra? Olha lá, a venda aqui, ó. Tá lá na amarela, virou o quant. Venda, mano. Põe a venda aqui. Lembra que eu falei pra vocês que às vezes ele nem volta lá, ó, pra te estopar? Vendi aqui, stop aqui e blau blau, veio reto, né? Então você pega toda essa queda aqui, ó. Aí quando ele chega aqui olha a linha aqui, ó, do preço justo. Chegou na linha do preço justo, parou, opa, parou, cara. Você vem descendo com stop, né? Vem descendo com stop, parou, opa, vou deixar aqui. Ó, tá vendo esse GPO roxo aqui, ó? Aqui é parada de preço, tá? Então ele bate no GPO, bate no GPO e volta. Então por que que eu paro aqui? Que se o preço perder isso aqui, aí ele vem aqui embaixo, ó. Aí eu tô com stop aqui. Aí depois eu consigo ir alongando a minha operação para pegar mais pontos. Então, ou seja, você tem a possibilidade de tomar uns pontinhos de stop. Então aqui se arriscou perder, aqui você arriscou perder 243 pontos, mas pegou 780 pontos, que seja 500, o dobro. Então, quando você faz isso, você vai tomar pequenos stops às vezes, faz parte do jogo, tá? Mas não tem problema. Quem não toma stop é porque não opera, tá? Esse é um grande ditado aí. E a mesma coisa em ações também, viu, Douglas? Só que num tempo gráfico maior. Você pode se basear pelo 60, mas pode conduzir pelo 10, entendeu? Pelo 10. E nunca se esqueçam, nunca. Entra no 10 minutos, veja onde está o GPO do 10 minutos, tá? Ó, o GPO dos 10 minutos está aqui, ó. Por isso que o preço parou de cair, tá? Aqui, ó. Ele sai do GPO, vai lá em cima e volta para o GPO dele. Então, se eu sei que eu tenho um GPO aqui, a probabilidade é o preço dar uma parada aqui, tá? Vou comprar aqui? Não. Eu só compro quando o quant vira, pessoal. Quant virou,
comprei. Quando desvirou, vendi. Eu evito ficar pegando quando ele vai dando esses toques aqui, ó, tá? Eu evito ficar. Eu só vou pegar, por exemplo, aqui tá no 10, né? Aí virou no 1 e no 10 deu sustentação. Aí eu entro comprando. Eu tô nos 60 minutos. Bateu no quant dos 60, no 10 virou em ações, tô comprando, entendeu? Eu faço isso aí. E aí no 10 a gente olha os 60 também. Por quê? Para ter o parâmetro do quant no 60, tá? Você precisa ter os dois parâmetros. E olha onde ele bateu no 60 lá que entregou toda a queda, né? Ele entregou toda a alta dele nessa queda aqui, ó. Foi nessa vela aqui, olha lá, tá vendo? Ó? Lá no 60. Então, todo dia de manhã, traço uma linha no 60, no quant do 60 e traço uma linha no 10. Aí você tem o tamanho do range que o mercado pode trabalhar. Fechou, pessoal? Maravilha, show de bola. Tá? Maravilha. Assim, mais didático que isso, só fazendo junto com vocês mesmo aí, tá? Mais didático que isso, só fazendo junto com vocês. Então, assim, você vai evitar um monte de erros, um monte, cara, fazendo isso aqui. Porque a pior chateação nossa, né, quando ele faz isso aqui, ó. Você fica, ai meu Deus do céu, e agora? Eu vou comprar, eu vou vender, vou comprar, eu vou vender. E quando faz isso aqui, ó, é armadilha brutal mesmo, cara. Brutal, brutal, brutal armadilha. Então, os melhores pontos, se você for um trader paciente, você fala, a partir de hoje, só vou vender quando estiver na parte de cima lá e virar o quant, ou só vou comprar quando estiver na parte de baixo e virar o quant para compra. Se você a partir de hoje só fizer isso e evitar operar aqui no meio, a probabilidade de você errar vai cair drástica. Não de errar, de você ser estopado, né? Porque às vezes ele dá o trade no ponto certo, coisa e tal. Mas a probabilidade de você ser estopado vai cair drasticamente. E aí você não. Você vai, você vai demorar um pouco mais para entrar, mas quando pegar um trade ele vai evoluir legal, né? Vai evoluir legal. Posso mostrar sim a banda então, igual eu tinha falado lá no começo, ó. Essa verde aqui, ó, eu geralmente eu faço assim, eu incluo uma banda, eu coloco o desvio de 200 períodos exponencial e clico aqui em mostrar média. Na primeira banda que eu coloco aqui, que é a de 2. A aparência dele eu deixo verde pontilhado e a média eu deixo em púrpura pontilhado também, tá? Para não ficar muito poluída a tela, eu deixo assim. A banda 2, que é a amarela, o desvio é de 3, o período é 200, mas eu não deixo mostrar média aqui, ó. Por quê? Porque senão vai ficar uma média sobreposta a outra ali, desnecessariamente, tá? A aparência dela é amarela pontilhada. E aplicar. Nas ações, pessoal, nas ações, e antigamente também eu usava a banda vermelha. Então eu vim aqui inserir, indicador, olha lá, banda de Bollinger, inserir. Ok. Ele vai ficar assim, vai aparecer assim, ó. Aí você dá 2 cliques nele. Se eu fosse usar vermelho, eu viria aqui, colocaria o desvio de 4, período de 200, mostrar média eu tiro, é exponencial, tá? Aparência, eu uso ela na vermelha, né, como eu disse. Vermelho, aplicar. Olha lá. E olha lá, tocou na vermelha. Ó. Quando toca na vermelha, significa que o preço se deslocou demais e tem a probabilidade de correção. Nós só não sabemos quando, tá? Quando é o superconte que vai mostrar? Quando? Quando ele virar. Virou, beleza. Então, assim, eu acho desnecessária a terceira banda, porque a gente vai esperar a virada do quant, né? Então, não tem necessidade. Mas, se você quiser usar, ó, quando ele toca na amarela, já é sinal de possível reversão. E na vermelha, pior ainda, tá? É raro num gráfico de 10 minutos ele tocar na vermelha, tá? É muito, muito raro mesmo, tá? Quando uma banda de Bollinger toca na vermelha, cara, é sinal de extremo perigo que o preço pode dar uma baita de uma reversão. Olha aqui, ó.
Quase chegou na vermelha, né? Isso aqui já é sinal de reversão. Ó. Chegou na vermelha, linha laranja, só que tava verde o quant, você não pode fazer nada, né? Porque tem chance de continuar subindo. Aí aqui que ele virou, ó, pau na venda, ó. Você pega toda essa queda aqui, linda, tá? Então, se você quiser de repente usar a vermelha, pode usar, tá? Não tem problema não. Eu tenho uns vídeos antigos aí que eu uso as três, tá? Isso aqui é volatilidade, tá? Então, fechou a banda aqui, ó. A vol diminui, abriu a banda, a vol aumenta e o preço anda. Eu vou deixar isso aqui para o futuro, caso alguém precise.